Enquanto durante a maior parte do tempo as civilizações construíram muros para manter as pessoas fora, durante o século XX tivemos uma situação inversa. Na Alemanha rachada pela Guerra Fria, Berlim acordou dividida por um muro, no domingo, dia 13 de agosto de 1961. O dia ficou conhecido como Domingo do Arame Farpado. Dessa forma, o governo da Alemanha Oriental tentava impedir a migração constante que acontecia para a Alemanha Ocidental, já que a crise econômica na parte socialista dificultava a melhoria nas condições de vida dos habitantes da capital alemã. Today, what goes through your mind and heart? Well, of course, I look back to all those years of hardship for the families even more than for the country as a whole, and it's moving to see families getting together again. Hoje em dia, vivemos em tempos de renascimento dos muros. O governo queniano, na fronteira com a Somália, vem construindo um muro. A promessa é que mais de 700 quilômetros de cerca sejam forjados. Eles alegam que o muro tende a diminuir os ataques terroristas praticados por grupos radicais islâmicos. Em 2015, por exemplo, integrantes do Al-Shabaab entraram na Universidade de Garissa e executaram 147 pessoas, a maioria estudantes. Masked gunmen from the Somali-based group Al-Shabaab attacked the college campus at dawn when most students were asleep. The gunmen shot dead security guards before firing at police officers stationed at Garissa University College. Al-Shabaab says it's holding students hostage. Kenya's military has been deployed to Garissa. The town is close to the border with Somalia. Al-Shabaab has carried out numerous attacks across Kenya. Na Hungria, país que fica numa posição de passagem de quem vai do Oriente Médio para a Europa por terra, foi construída uma cerca altamente patrulhada pelo governo na fronteira com a Sérvia. Só em 2015, graças à guerra civil em seu país, mais de 350 mil sírios tentaram asilo na Europa, formalmente. Segundo a Organização Internacional para as Migrações da ONU, mais de 1 milhão de imigrantes chegaram à Europa por mar e mais de 34 mil por terra. Sendo insensível ao drama de milhões de pessoas que buscam uma vida melhor, o ditador húngaro Viktor Orbán é uma das vozes do anti-imigracionismo em nossos tempos, marca da nova extrema-direita, e fecha as portas para esses sonhos. Ha ön illegális bevándorló és Németországba akar eljutni, akkor Szerbiából a legrövidebb út Horvátországon és Szlovénián keresztül vezet. Ne higgyen a hazug embercsempészeknek. Magyarország rossz választás, Ásodhalom pedig a legrosszabb. Are you ready? Outro símbolo desse projeto contra o fluxo de pessoas é o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Já no governo Obama, os muros na fronteira com o México começaram a ser fortificados. There is bipartisan hope of getting it done. This year, the Senate passed an immigration reform bill by a wide bipartisan majority, and it addresses the key issues that need to be addressed. It would strengthen our borders. It would level the playing field by holding employers accountable if they knowingly hire undocumented workers. It would modernize our legal immigration system so that we eliminate the backlog of family visas and make it easier to attract highly skilled entrepreneurs from beyond our borders. Trump surfou na onda anti-imigracionista que tem rolado e, na verdade, tem ajudado a construí-la e vende o discurso que são os imigrantes que estão roubando os empregos dos americanos e levando à violência. Engraçado dizer isso sobre os Estados Unidos, um país construído por imigrantes de todo o mundo. We will build a great wall along the southern border. And Mexico will pay for the wall. On day one, we will begin working on an impenetrable, physical, tall, powerful, beautiful southern border wall. Os muros não são raros hoje. Pelo contrário, vivemos um momento de expansão dos muros nas fronteiras. Não só os países que eu falei aqui têm muros nas fronteiras, mas também Índia, Tunísia, Arábia Saudita, Equador, Líbia. So first of all, we've already been seeing an increasing number of border walls in the contemporary world. I would say that was a process that started in the 90s.
the Clinton administration, followed by the Bush administration and the Obama administration. In the Middle East, a lot of new borders were being constructed. Israel in the early 2000s started building long hundreds of miles of border walls. Saudi Arabia, hundreds and hundreds of miles in Saudi Arabia of, these, you can call them walls, you can call them fences, but they're barriers, and then so forth, really all the countries of that region, and then beyond. India, thousands of miles, all the way up into the Himalayas of walls. More than 70 countries around the world have border walls, and this is a new phenomenon. It's mostly happening in the 21st century. No caso das nossas cidades no Brasil, os muros acabam realizando um papel de destaque na nossa relação com o que é público. Detalhe, eu estou falando do que é público, não estatal. Segundo Lúcia Leitão, professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco, a vida urbana no Brasil produziu, espacial e psiquicamente, um ambiente urbanístico de exclusão. Com a vida girando em torno da Casa Grande, o Brasil foi se construindo virado para a parte de dentro das cercas, onde a vida era suficiente para os senhores. Nessas fazendas, era possível se encontrar igreja, colégio, vendas, hospital, hotel, banco. A rua, o que estava para além dos domínios dos senhores, acabou sendo renegado. No Brasil, a rua foi se transformando num espaço esquecido pelos poderosos, erguendo até hoje muros para separar. Além disso, a altura também é simbólica. Estar no alto é estar longe da rua. A própria sociedade, quando você chega embaixo e os zeladores dizem para o zelador, eu vou na cobertura, as pessoas já te veem de uma forma diferente. É assim. No avião você tem a primeira classe executiva, depois você tem a senzala lá no fundo. O Rio de Janeiro é um privilégio, e eu sou mais privilegiada ainda porque realmente eu sempre morei olhando por cima, quer dizer, eu vejo as coisas assim, meio como se eu tivesse até, sei lá, pertinho do céu mesmo. Eu fico brincando que a gente leva um lance de escada aqui em casa para chegar, porque a gente consegue ver as coisas bonitas do Rio de Janeiro. Você não tinha antigamente as balas tracejantes? Ah, sim, é lindo. A gente tem fogos quase que diariamente, do Dona Marta ali pro cemitério, sabe? É lindo, é super bonito. Balas tracejantes, é um negócio. É meio trágico, mas muito bonito. Eu não sei que tipo de relacionamento tem as duas gangues, entendeu? Mas eles trocam tiros e as balas são coloridas. Elas mostram o caminho delas. Como se fosse um foguete. O fato de você estar em cima, você tem essa capacidade de escutar e participar de coisas que quem acho que está mais embaixo não consegue ter isso, entendeu? Essa coisa do som, sabe? É muito interessante, porque nem é só o visual, né? O som também é uma coisa que eu acho que a gente vivencia muito você estando em cima. Mas se você quer uma definição sobre cobertura, eu vou te dar uma coisa que eu acho. Você sabe qual é a definição que você aprendeu no colégio de ilha? Ela está errada. Ilha é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. É o que eles te dizem. Eu digo que tem menos um, que é por cima. A cobertura é a mesma coisa. Você tem uma outra dimensão. É o por cima. Nos nossos novos padrões, se vende a ideia de que condomínios de luxo autossuficientes, cada vez portando mais funcionalidades para impedir que o morador se encontre com a rua, se encontre com o público e viva sua vida sob os cuidados de seguranças armados e muros cercados, que te afastam do mundo real. Com lojas de marcas nacionais e internacionais, restaurantes, galerias de arte e muitos outros serviços, entretenimento e atrações culturais. Com igreja, teatro, museu, cinema, boliche, arcade e patinação no gelo. Com esses espaços, assim como os habitantes dos antigos sobrados, os moradores desses condomínios podem se manter o máximo possível longe da rua. O psicanalista alemão Alexander Mitscherlich, através da sua teoria do ambiente hostil, diz que a maneira como damos forma ao ambiente que nos cerca é uma expressão do que somos internamente. Se isso é verdade, a humanidade tem mostrado com a construção de muros que busca se proteger ao mesmo tempo que impede que as pessoas circulem livremente. Enquanto alguns tentam evitar ataques terroristas, outros vendem falsas promessas de paz, graças à segregação, e se colocam como privilegiados do lado de dentro das muralhas.
O que não podemos é ficar em cima do muro, diante de tanto sangue sendo derramado nessas fronteiras, seja entre países, seja entre classes.